Olá, bom dia. Bom dia, tribo dos unicórnios valentes. Vamos colocando aqui os unicórnios no chat. Quem gosta de participar, de mostrar presença, mostrar que faz parte da tribo dos unicórnios. Então, vamos lá. Coloque aí a sua identificação. Hoje é a minha primeira live neste novo horário. Eu fazia live sempre à noite, né? Na terça-feira, às 6 horas. Então, como todo mundo do time, eu agora estou no horário das 9 da manhã. E a live do meu canal tem sido toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Então, vamos estrear neste novo horário. E hoje o nosso papo, gente, é sobre ser ousado. O que nós precisamos fazer para despertar essa ousadia em nós? Qual é a saída? Qual é a mágica? E vocês vão ver que não tem mágica, tá? Tem muita ação, tem muita consciência. Para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Vânia Rigo. Eu sou uma das parceiras da TV O Mundo da Consciência. Eu sou psicóloga, sou coach, renascedora. Eu tenho diversas formações. Uma das coisas que eu vou contar aqui um pouquinho das minhas histórias. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E isso me leva aí a vários conhecimentos novos, né? E é um pouquinho disso tudo que eu vou compartilhar também aqui com vocês. Bom dia, Milena, Menaide. Menaide, você tá aqui? Ai, linda, que bom. Você normalmente estava na minha live à noite. Que felicidade te ver aqui também. Vamos continuar. Fiquei animada aqui em vê-la. Gente, eu reúno cerca de 30 anos de experiência como treinadora. E como psicóloga também, né? Mas quando eu comecei a minha carreira, a minha opção foi trabalhar para o mundo corporativo. Eu terminei a faculdade de psicologia, eu tinha 20 e poucos anos, e eu escolhi o mundo corporativo. Foi uma escolha muito consciente na época, onde eu via que eu tinha muito para agregar neste universo do mundo corporativo. E foi uma grande escolha na minha carreira, na minha vida. Eu precisei me estruturar de uma maneira bem diferente para estar no mundo corporativo e levar para o mundo corporativo todo esse conhecimento ligado à psicologia, ao desenvolvimento humano. Uma coisa que eu muito escutei na faculdade, na época, era assim, mas você vai trabalhar no corporativo? O psicólogo que trabalha no corporativo é um profissional, assim, vendido para a corporação. Não é. Você pode fazer trabalhos incríveis quando você está no corporativo, quando você trabalha com treinamentos, quando você trabalha de alguma maneira que você consiga abraçar e levar o teu conteúdo para mais pessoas, né? E eu faço isso, então, já há aproximadamente 30 anos. E tem uns 25 anos que eu resgatei o mundo terapêutico. A minha primeira ferramenta para voltar para o mundo terapêutico foi o renascimento, seguido depois de constelação, vidas passadas e diversas outras formações, né? Sou Master Avatar, tem várias formações dentro do Access, física quântica, neurociência, fui estudando muita coisa. E eu vou contar para vocês um pouco do porquê eu também fui estudando tudo isso, tá? E vocês vão ver que tudo isso faz sentido. Depois, né, as coisas se encaixam. Era muito interessante uma coisa que eu observava, que após alguns treinamentos ou alguns eventos que eu participava, as pessoas me procuravam fazendo perguntas. Sabe aquilo que você capta assim, o palestrante depois e pergunta coisas? Eu, às vezes, me assustava um pouco com as perguntas que as pessoas faziam, porque eram perguntas muito pessoais delas, não minhas, né?
Não da minha vida, da vida delas. Perguntas muito pessoais, coisas que geralmente as pessoas, na minha cabeça na época, as pessoas perguntariam isso para quem fosse mais próximo. Mas não, eles tinham acabado de me conhecer em uma palestra ou em um treinamento e me perguntavam coisas tipo: Vânia, como é que você acha? O que eu posso fazer para terminar um relacionamento? Mas eu morro de medo de ficar sozinha. Então eu não consigo terminar um relacionamento. Ou me perguntavam o que eles precisavam fazer para superar medos, inseguranças, a sensação que eles nunca eram bons o suficiente. E muitas vezes, vocês lembram, eu falei que eu estava lá no mundo corporativo, essas sombras estavam também presentes lá, não é só aqui fora. Então, essas pessoas me perguntavam como é que eles faziam para sair de relacionamentos abusivos, tanto profissionais quanto afetivos. Ou como eles largavam seus trabalhos enfadonhos. Como é que eles tinham coragem para escolher uma profissão que não era aceita pela família. Muitos me contavam que estavam fazendo uma determinada faculdade, estudando uma determinada coisa, somente porque esse era o caminho natural na família. Todos esperavam que ele fizesse isso. Então ele fazia. Mas aquilo não trazia felicidade. E, gente, era engraçado, porque eu me perguntava as mesmas coisas, tá? Eu falava, mas, caramba, eu também estou vivendo, né? Eu lá com 25, 26 anos, eu também vivo esses dilemas, né? Eu também fico me perguntando como não entrar nesse tipo de relacionamento, como sair deles caso eu entrasse, como ter coragem para escolher a carreira, né? Uma carreira que fosse incrível para você. Então, eu vivia os mesmos dilemas. E eu ficava bastante curiosa, porque eu falava, é o dilema que muitas pessoas vivem. Mas cada vez que alguém me fazia uma pergunta, isso me provocava para eu ir mais para dentro de mim, para que eu observasse mais a mim mesma. E também isso fazia com que eu pesquisasse mais. A minha curiosidade ia toda, gente. Bom dia, Vera. Então, bom dia, Patrícia. A minha curiosidade ia toda e eu buscava mais livros, mais formações e mais experiências. Porque a gente aprende muito experienciando, né? Então, eu ia mais fundo nas minhas histórias para que eu conseguisse, inclusive, responder para mim essas perguntas. Era isso que eu queria responder. Eram as minhas perguntas. Antes de olhar para o outro, eu precisava olhar para mim. E eu fiz esse processo várias e várias e várias vezes. E foi incrível, porque eu descobri... Bom dia, Denise. Eu descobri, gente, nessa jornada, que eu precisava ter coragem. Acho que essa foi uma das grandes sacadas. E como nós estamos falando de ousadia, né? O que eu preciso fazer para ser ousado, eu vou trazer aqui muito desta visão, tá? O processo como um todo, ele é muito mais longo. Mas eu vou destacar as coisas que fizeram com que eu tivesse coragem. Coragem para, olha minha camiseta, trabalhar no meu sonho. Que eu não ficasse congelada, que eu não ficasse no meu medo. Então, é mais sobre isso que eu quero trazer consciência para vocês. Bom, então, a percepção que eu tive logo cedo na minha vida foi que todos, na verdade, todos nós queremos sucesso.
Mas eu também observava que nem todo mundo tinha atitude real para levar para o sucesso. E o sucesso não é entregue para a gente de bandeja, infelizmente, junto com o café da manhã. Não vem assim. Então, nós precisamos percorrer um caminho para que a gente chegue lá onde nós estamos querendo chegar. Ter sonhos e realizá-los não é, gente, para covarde. Não é para aqueles que não conseguem sair daquela zona de familiaridade. E é disso também que a gente vai falar aqui. Agora, uma pergunta que eu sempre me fazia, gente, era como é que eu, sendo uma pessoa que eu considerava insegura, medrosa, eu me considerava uma covarde quando nova. Muito. Gente, eu tinha uma timidez. A zona de conforto, Denise, isso aí. Eu gosto de brincar, gente, e falar que é a zona de familiaridade. Eu geralmente me monitoro para eu não usar a zona de conforto. Porque muitas vezes, Denise, vê se você concorda comigo. Muitas vezes nós estamos deitados numa cama de faquir, cheio de prego. Isso não é confortável, né? Fala sério. E por que a gente chama isso de zona de conforto? Ou zona de segurança? Uma pessoa que está num casamento abusivo e está sofrendo risco, corre o risco sempre da violência, isso é zona de segurança? Não é. Mas mesmo assim a gente fica ali. Aí por isso, Denise, que sim, é chamado de zona de conforto pela maioria das pessoas. O medo do novo, exato. Então, essa zona da familiaridade é algo que eu falo assim, tá ruim, mas tá bom, né? Eu estou ali, eu conheço. Então, me é familiar. E porque eu tenho o famoso medo do novo, eu não dou o passo adiante. Fico ali. Né? A piscininho ou furou de cocô. A gente fica ali, ainda chamamos coleguinhas, como o pessoal brinca, né? Tá bom, tá tão quentinho, né? Vamos ficar aqui. Pois é, tem que ter coragem para sair daí, tá, gente? Então, a minha pergunta, muitas vezes, era assim, tá bom, eu me considero uma covarde, eu sou medrosa, eu sou insegura. E por que as pessoas viam em mim atitudes que inspiravam essas pessoas? Eu tenho amigos que até hoje me falam, Vânia, você... Não, impossível. E eu comecei a usar uma ferramenta que a gente chama de metacognição. A metacognição nos leva a observar o nosso próprio pensamento. Tá passando por isso agora, né, Denise? Todos nós, em algum momento, estamos nela, né? Quem não? E aí a gente tem que se organizar para sair, né? Para dar o pulo. Quem sabe aqui alguma coisa te inspira, né, Denise? Então, o que acontece? Eu comecei a observar meus próprios modelos mentais. Meu próprio pensamento. Que aí é o que a gente chama de metacognição, né? Eu observo a minha cognição. E tentar identificar em mim o que fazia diferença. O que fazia com que eu inspirasse as pessoas a terem ação, a se movimentarem, a saírem desta zona, dita zona de conforto, ou zona familiar, se eu me achava covarde que não tinha coragem de fazer isso. Mas, verdade, eu tinha as ações. E aqui, algumas dessas ações eu vou comentar com vocês, né? Alguns desses processos, algumas das coisas que eu fiz. Vamos bater um papo sobre isso. Então, gente, foi trilhando o meu caminho, que eu comecei a encontrar essas respostas, e à medida que eu encontrava as respostas para mim,
eu também percebia que ficava mais fácil eu apoiar os meus clientes, tanto na parte terapêutica quanto nos treinamentos, para que eles começassem a encontrar as respostas deles. Porque a minha resposta não é a tua resposta. Mas inspira, provoca. E aí eu descobri também, gente, que o que funcionava para um cliente, muitas vezes não funcionava para o outro. E eu percebi também... Ih, minha cadeira está afundando, vocês estão vendo? Eu estou ficando baixinha. Eu vou subir a cadeira aqui de novo. Ela resolveu afundar hoje. E aí eu também descobri que o que funcionava tanto para mim quanto para um cliente num determinado momento não funcionava em outro. Mas, gente, essa ferramenta funcionou com essa pessoa. Por que agora ela não está mais respondendo a isso? E é interessante, se a gente for fazer uma comparação leiga, tá, gente? Porque eu sou psicóloga, eu não tenho formação na área médica. Mas saca aquele... Você está com uma bactéria que já ficou resistente a um determinado antibiótico e você tem que mudar o tratamento? Eu comecei a perceber isso nos processos terapêuticos, tanto na minha experiência quanto no dos clientes. Que algo que fazia com que a pessoa, num determinado momento, desse um salto, em outro momento, aquilo não tinha o mesmo resultado. E isso fez com que eu fosse procurando cada vez mais e mais ferramentas. Por isso, até que tem um vídeo no meu canal quando eu me apresento e falo sobre as linhas que eu trabalho, né? Que quando me perguntam qual é a linha que você utiliza, eu gosto de responder, eu uso a linha que entra no buraco da agulha do cliente. Porque o meu próprio buraco da agulha, ele é diferente. Tem momentos que uma ferramenta funciona incrivelmente, e em outros momentos não. Se eu fico presa a uma única ferramenta, achando que aquela é a grande saída, a grande solução, eu vou querer usar a mesma ferramenta para todos os momentos, para todas as pessoas. E não funciona. Cada vez que eu fui aprendendo uma ferramenta nova, eu fui falando, eureka! Isso aqui é incrível para tal coisa, aquilo é incrível para isso. E o mesmo cliente eu ia conduzindo de formas diferentes. E foi sendo cada vez mais rico. Então aqui tem uma grande dica, gente, uma grande consciência. Procure, sim, outras ferramentas, outras técnicas. Refaça o processo que você já fez. Pois pode ser que você precise de algo um pouco diferente do que vinha utilizando, ou simplesmente aquele momento, por ser diferente do momento atual, a ferramenta não funcionou lá, e agora aqui funciona, gente. Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Tem um autor que eu gosto bastante, ele escreve uns romances assim com uma consciência, que é o Richard Bach. Ele tem um livro chamado Ponte para o Sempre. E é um livro, é um romance. Mas é um romance cheio daquele conteúdo que só ele sabe entregar, né? Então, quando eu comecei a ler o Ponte para o Sempre a primeira vez, eu era muito nova e eu tinha questões sérias relacionadas a relacionamento afetivo. Eu comecei a ler o livro, eu acho que umas 5 ou 6 vezes. Em todas as vezes eu largava o livro. Eu falava, mas que livro mais estúpido. Mas que livro mais chato. E eu comecei a largar o livro várias e várias e várias e várias vezes. Muitos anos depois, quando eu estava mais trabalhada nesse aspecto de relacionamento, eu olhei para aquele livro e falei, meu filho, agora vem aqui. O livro é grandioso. O livro é incrível. Relacionamento, né, Denise? Uau, isso aí é...
Agora, eu gosto muito quando o Luiz Rey traz para a gente a consciência que o primeiro relacionamento que a gente tem que tratar é o nosso relacionamento com a gente. E aí, depois disso, a gente começa a trabalhar com os outros relacionamentos. Pelo menos foi essa também a minha experiência e funcionou incrivelmente. Eu fui para esse espaço de olhar para mim, olhar o meu relacionamento, como eu lidava com as minhas questões. Fui curando tudo isso. E aí, depois, eu expandi. Gente, um dia eu gravo uma live só sobre relacionamento, né? Eu fui noiva 5 vezes, tá? Só 5, pouca coisa. Casar, eu casei só aos 42 anos. E sou separada, mas muito amiga do meu ex-marido, muito amiga da primeira ex-esposa do meu ex-marido. Então, contar a história de relacionamento e toda essa cura dos relacionamentos, outro momento eu compartilho, né? Mas também requer o quê? A famosa ousadia para a gente sair desse espaço todo, né? Mas vamos voltar aqui. Então, uma consciência incrível, como eu comentei com vocês. Não se fechem em uma técnica. Procurem outras ferramentas. Porque muitas vezes as pessoas nos trazem para esse espaço. Ah, não, se não está acontecendo é porque você... Ah, na verdade, você não escolheu. Tá bom, caraca, eu escolhi. Eu estou querendo fazer algo grandioso na minha vida. Mas não está funcionando. Escolhe outra ferramenta. Pode ser que aquela outra te traga a clareza para você realmente ir lá fazer a escolha. Não fica se torturando, tá? Seja amoroso com você também. E convide, sim, o seu cérebro para participar do processo. O nosso cérebro coloca a gente nas furadas, não coloca? Todos vocês aqui já ouviram falar e conhecem a história da crença limitante. Toda crença é limitante, porque se eu escolho ganhar 100 mil reais, eu podia ganhar 1 milhão, eu estou me limitando. Então, na verdade, gente, toda crença é limitante. Mas eu uso o meu cérebro para tudo isso. São todos os circuitos neurais, são as sinapses, tudo isso que a gente tem visto hoje em dia. Então, convide sim. Ele te botou na furada, quem sabe ele agora também te ajuda. Você teve só um casamento, tá sozinha há 10 anos, né? Eu, desde que me separei, também estou sozinha, mas eu estou num casamento maravilhoso comigo, né? Nesse momento. Vamos falar sobre essa questão do cérebro com uma outra história que talvez também ajude a trazer mais clareza. Imagina que você tem uma equipe. E você tem uma pessoa na sua equipe que ela é uma grande influenciadora, ela tem um poder de sedução para o resto da equipe enorme. Essa pessoa, ela inclusive, ela é um líder em potencial. E vamos imaginar que numa determinada situação, essa pessoa não comprou uma ideia, não comprou algo que você está propondo fazer para a equipe. A probabilidade dessa pessoa, por ter esse grande poder de influência, a probabilidade dela influenciar o restante da equipe contra aquela ideia é muito forte, gente. Porque, olha só, ela tem o poder de influência, ela persuade, então, as pessoas gostam de ouvi-la e ela não comprou a tua ideia. Ela pode remar contra o tempo inteiro. Tá aqui, ó. Essa pessoa tá aqui dentro. Por isso que é importante, convida teu cérebro, sim. Você precisa observar, novamente, usando a metacognição, para observar esses teus pensamentos. Porque se eles estão remando contra, você tem que botar uma ordem nesse negócio. Meu querido, eu quero ir para lá. Vamos nos dirigir para aquele lugar.
Então, não abandone teu cérebro nisso aí não, tá? Não, de forma alguma. Um outro questionamento que eu me fazia, gente, assim, por que as pessoas que mal me conheciam, que elas tinham tido um contato comigo num treinamento, por que essas pessoas me abordavam para fazer tantas perguntas que eram até bem delicadas, né? E pesquisando, eu também acabei descobrindo e até perguntando para essas pessoas por que isso acontecia. E uma grande coincidência foi que essas pessoas preferiam perguntar para alguém que tinha, com quem elas tinham pouco contato, porque no núcleo onde elas estavam, elas tinham medo do julgamento. A necessidade de pertencimento a um grupo era tão grande, então, na outra mão, o medo de ser rejeitada era tão grande, que ela fazia o jogo do grupo, mesmo se sentindo infeliz. Ela queria sair dali, mas fazia o jogo do grupo. Então, ela preferia não se expor dentro daquele grupo. Então, essa era uma grande armadilha. Se nós queremos ser ousados para mudar as nossas vidas, nós temos que ignorar um pouco esse desejo em nós de pertencer a um grupinho. E se você quer pertencer a algum grupinho, vem pertencer à tribo dos unicórnios, vem pertencer à tribo dos ousados, as pessoas apaixonadas pela vida. Acho que você vai ganhar mais fazendo parte desse grupinho do que do outro. Do outro que você precisa se mutilar para estar ali. Uma outra armadilha grande e que eu mesma, gente, fiquei muito tempo presa, era a necessidade de ser forte, autossuficiente e de não errar. Se eu não erro, gente, se eu não erro, se eu não me permito errar, se eu acho que todas as minhas escolhas têm que dar certo 100% do tempo, o que vai acontecer? Eu vou me cobrar muito nas minhas decisões. Muito. Eu vou empacar ali, mas e se der errado? E se não funcionar? O que eu vou fazer? O que as pessoas vão dizer? O que eu vou dizer de mim? Pronto. Eu, nesse momento, eu vou me cobrar muito pelas minhas decisões. Você pode tomar... Denise botou que ela fez curso de barras, né? A gente pode tomar uma nova decisão, fazer uma nova escolha a cada 10 segundos, certo? Então, eu fiz uma escolha, não funcionou, eu vou fazer outra escolha. E se não funcionar, gente, eu faço outra. Aí vem a ousadia. Eu não estou presa às minhas escolhas. Eu posso mudar de ideia. Eu posso fazer diferente. Agora, tem um estudo na psicologia que aponta, gente, olha para que informação incrível, que as pessoas se defendem tanto da possibilidade de perder, ou seja, fazer uma escolha errada e perder, que elas escolhem não escolher. Olha que coisa doida, que armadilha. Eu escolho não escolher, porque se eu escolho e escolho errado, ou escolho e perco, né, uma escolha errada, a dor dessa perda é tão grande que eu prefiro não escolher. Aí leva a gente para aquela história da fábula de Escopo, das uvas verdes. Mas aquelas uvas estavam verdes, eu bem nem queria. Não, no fundo. Então eu finjo. Porque eu tenho medo de escolher e perder. Olha que armadilha incrível essa que o cérebro prepara. Para me defender da perda, eu abro mão das minhas escolhas. Eu finjo que não quero.
E aí eu quero contar para vocês também um pouco da minha história, gente. Eu quero que vocês percebam que quem está sentada aqui falando para vocês é uma pessoa que já passou por várias situaçõezinhas e eu sou igual a todo mundo. Mas eu consegui fazer algumas escolhas, né? Então, contar aí para vocês um pouco dessa história. Vamos lá, pega a pipoca. Essa hora da manhã, pipoca não, né? Um cafezinho. A minha família era uma família bastante disfuncional, tá? Meu pai era um homem muito violento, espancava minha mãe, espancava meu irmão. E eu vivia com um medo enorme do abandono. Porque cada vez que minha mãe saía de casa, eu me perguntava, por que ela vai voltar? Ela não tem motivo de voltar e sofrer. Talvez se fosse ela, eu ia embora. Então, eu não vou voltar. Eu não voltaria. Por que ela voltaria? Então, eu, quando criança, vivia o medo deste abandono. Então, isso já foi uma grande tortura. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai e minha mãe, ambos foram hospitalizados com câncer. No mesmo quarto de hospital. Então, eu ia visitar os dois no mesmo quarto de hospital. Eu tinha 8 anos. O meu pai, nessa época, ele morreu do câncer. E a minha mãe saiu do hospital com um prognóstico de 6 meses de vida. Os médicos falaram para ela organizar a vida, porque ela, no máximo, viveria 6 meses. A partir daí, a minha mãe... Gente, já conto logo, vamos antecipar aqui. Minha mãe viveu 30 anos, ela não morreu com 6 meses apenas. E ela viveu afirmando para ela mesma: eu não tenho tempo para morrer, eu tenho 2 filhos para criar. Os médicos estão errados no diagnóstico deles. Eu me recuso a aceitar esse diagnóstico. Né? E ela, sim, viveu 30 anos, morreu de outras coisas. Bom, mas havia um fantasma de que ela poderia morrer a qualquer momento. A partir daí, como é que minha mãe me criou? Eu tinha que dar conta de tudo sozinha, eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que ser independente. Gente, eu com 8 anos emprestava dinheiro a juros, e depois vou contar isso já em alguma live de prosperidade. Eu já emprestava dinheiro a juros com 8 anos. Então, eu com 8 anos me virava sozinha. Eu ia nas reuniões escolares do meu irmão e meu irmão ia nas minhas reuniões, que tinha que levar um responsável, né? O responsável, eu na dele, ele na minha, 2 crianças. Porque ela não sabia se ela ia viver. Isso foi incrível na minha vida? Foi. Como eu sou grata. Eu criei uma independência maravilhosa. Uma autossuficiência, vamos chamar assim, entre aspas, incrível. Mas falando ali de relacionamento, Denise, isso me afastou das pessoas. Isso fez com que eu não criasse vínculos. Isso fez com que eu entrasse nos relacionamentos sempre com uma porta aberta para sair correndo. Priscila, estava com saudade, amiga. Eu, então, sempre entrava no relacionamento com a porta aberta para sair. Eu não podia. E aí eu criava relacionamentos, sabe? Você pensa, você cria. Eu criava relacionamentos onde, no fundo, eu estava sozinha. Eu estava sozinha. Então, tudo que acontecesse, eu é que tinha que dar conta. Eu reclamava disso, tudo eu não conto com ninguém, e blá, blá, blá. Eu reclamava disso, mas era eu que alimentava isso e criava isso. Eu me lembro que um dos relacionamentos, quando a gente terminou, eu comentando com ele aquela DR final para terminar, eu falei assim, minha grande frustração é que você nunca esteve presente, realmente, na minha vida. E o que ele me disse? E a minha grande frustração é que você nunca me deixou entrar.
olha o espelho, né? Então, gente, quem está falando aqui agora para vocês sobre ter ousadia, reinventar a vida, testar, experimentar, fazer lá, é alguém que viveu essa historinha, que eu estou aqui contando parte dela, e outras tantas, né? E aí, mesmo assim, com toda essa coisa que me fez ficar encolhida, ficar com medo, minha adolescência, logo lá, eu com 20 e poucos anos, apesar de tudo isso, eu agia e eu inspirava as pessoas. Os meus amigos olhavam, eu falava, meu Deus, o que eu faço? Dá-lhe metacognição para entender o que eu fazia. E uma das coisas que eu percebi que eu fazia, e vai aqui mais uma dica, mais uma consciência. Eu descobri que eu naturalmente eu tinha uma grande facilidade para na minha mente criar caminhos alternativos. Eu criava várias opções. Então eu falava assim, eu quero realizar isso. E se der errado, eu tenho esse caminho. E para não dar errado, eu vou fazer isso. E para não... Eu criava várias alternativas e eu, com isso, eu mitigava o que? Os riscos, gente. Eu também não queria ser rejeitada, excluída, mas, ao mesmo tempo, eu já era tão rejeitada e excluída que eu falava, também isso também já não vai mais me incomodar, né? Eu já não tinha mais a necessidade de pertencimento, porque eu já me sentia não pertencente mesmo, e estava tudo bem. Então, eu aprendi a lidar, de certa maneira, com aquelas armadilhas. E a armadilha de olhar para frente, que era ter medo do risco, que essa é uma das grandes coisas que faz com que eu não ouse, é medo de correr risco. Então, esse meu medo de não correr riscos, eu não queria correr risco, fazia com que eu criasse estratégias. Gente, existe uma ilusão que nos diz que todo grande empreendedor é alguém que corre riscos. Vocês já ouviram isso? Todo grande empreendedor é alguém que pula no precipício. Claro que vocês já ouviram falar de Bill Gates, não é? Quem não? Bill Gates é famoso na sua biografia, gente. Bill Gates é famoso por ser um empreendedor que, quando ele começou a desenvolver os primeiros projetos dele, ele não saiu da faculdade. Bonita camiseta, né? Eu trabalho no meu sonho. E você? Então, Bill Gates, ele... Quando começou o primeiro projeto, ele não saiu da faculdade, gente. Sabe o que ele fez? Ele pediu uma licença sem remuneração. Então, ele pegou uma licença sem remuneração. Isso tem algumas biografias dele, tá? Ele tinha a certeza que os pais o ajudariam financeiramente se alguma coisa desse errado. E aí, sim, ele começou a empreender lá no projeto. Só depois, quando ele começou a perceber que o projeto estava realmente dando certo, é que ele pediu demissão, que ele saiu do que ele já tinha em mãos. Só ali ele fez isso. Ele é conhecido no mercado como sendo um empreendedor que usou como grande estratégia mitigar os riscos, ou seja, diminuir os riscos. Então, sim, para a gente ser ousado, temos que ter o impulso, ter a coragem.
ter a ousadia para agir. E para isso aceitar, a gente vai correr riscos. Mas, gente, não significa pular precipício. O que você pode fazer para mitigar riscos? Vocês conhecem uma empresa chamada Endeavor? Tem gente que fala Endeavor. É uma empresa voltada para desenvolvimento de empreendedores aqui no Brasil, tá? E a pessoa que é responsável pela empresa, a Linda Rothenberg, que foi a cofundadora da Endeavor, em pesquisas, ela afirma que os melhores empreendedores, eles não maximizam os riscos deles. Ao contrário, eles tratam de deixar o risco menos arriscado. Mas volto a dizer, eles tomam a ação. Gente, é incrível isso. Então, para sermos ousados, vamos começar a recapitular já desde já. A gente tem que se liberar de algumas armadilhas. Necessidade de ser amado, de ser querido, medo de ser rejeitado, medo da perda. Nós temos que nos liberar um pouquinho dessa história, tá? Na outra mão, nós precisamos ter coragem para agir, ter o compromisso com o nosso coração. O que seu coração pede? Botei uma frase dessa no meu Instagram essa semana. Seja fiel ao seu coração. Que o preço que a gente paga quando a gente não é fiel ao que a gente realmente quer fazer é muito alto, né? Então, a gente tem que sair dessas armadilhas e criar esse novo. E aí, o que nos impacta, para que a gente não tenha esses pequenos atos de coragem, é aquele medo, sim. É um medo de perder. Alguém aqui já viu aquela série? Alguém aqui já... Ai, sim, ó, quem aqui está sendo ousado nos seus sonhos? Eu escolho sair, Priscila. Alguém já viu aqui aquela série de filmes? Eu acho que chama até franquia quando é assim, não chama de série. Aquela série Divergente. Divergente, Convergente, Insurgente. Quem já viu? Coloca aí depois. Eu vi. Existem as facções. Cada facção daquelas é como se fosse um clubinho. Quem pertence lá ao grupo da amizade, quem pertence ao grupo dos intelectuais, né? Quem pertence à audácia. Denise, vale a pena assistir esses filmes. Divergente, Insurgente, Convergente. Assiste com essa visão de entender o mecanismo psicológico, tá? São filmes de aventura, mas olha com esse olhar. Vai fazer diferença, é bem legal. Para você entrar para a audácia tem a ver com a ousadia, né? Eles fazem um teste de enfrentar os medos. Eu não vou dar spoiler, mas só contar essa parte, tá? Você tem que enfrentar os medos. E eles fazem uma simulação para que a pessoa enfrente os seus medos. Eles não deixam de ter medo. Eles somente aprendem a enfrentar o medo, criando estratégias para enfrentar os nossos medos. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar o que hoje te dá medo. Tá, gente? O que te dá medo hoje? É correr risco? O que te dá medo é ser rejeitado porque você está sendo muito diferente? O que te dá medo? E que faz você não andar? Então, imagina assim, tua vida atual está aqui. A vida que você deseja está lá do outro lado da ponte. Correr riscos está nesse processo aqui de atravessar a ponte. Mas eu não preciso atravessar essa ponte se eu olho e vejo que a ponte está toda quebrada. E aí vem a ideia do mitigar os riscos.
Eu fiz várias passadas dessas na minha vida, né? Exemplo, quando eu comecei a estagiar na faculdade, né, na psicologia, eu já trabalhava, gente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu com 16 anos, eu trabalhando, aos 23 eu já era secretária executiva, na empresa até do Ike Batista, tá, gente, na época. Não era essas empresas de agora, era uma mineradora que ele tinha. E eu pedi demissão para ser estagiária. Porque ali eu tinha uma escolha. Eu vou virar uma secretária com diploma de psicologia debaixo do braço, ou eu vou encarar esse desafio e vou ganhar a experiência para virar uma profissional da área. Mas eu mitiguei os riscos, sim. De que forma? Eu montei um plano, eu economizei durante um bom tempo para que eu tivesse uma reserva financeira para segurar esse período. Eu conversei com amigos que tinham em pequenas empresas, caso desse água, batalha naval, né? Caso desse água no final de tudo, eu tinha um plano para retornar ao mundo corporativo como secretária. Caso tudo desse errado, eu tinha um plano. Então, ficar sem dinheiro para me sustentar, eu tinha esse medo. Porque com 8 anos, quando eu perdi meu pai, a nossa vida passou a ser assim, muito difícil. Nós tínhamos uma casa para morar, uma casa grande, mas como a gente dizia na época, raspa a parede que não sai dinheiro. Muito pelo contrário, a casa só consumia. Uma pensão que minha mãe recebia de um salário mínimo, com, né, uma conta de hospital monstruosa para pagar. Então, por isso que com 8 anos eu comecei a emprestar dinheiro a juros, porque eu olhava aquela condição financeira e falava, eu não quero isso. Depois minha mãe explicou que se era ser agiota, eu parei de emprestar, tá, gente? Não adianta pedir, não, que eu não empresto mais. Mas o que aconteceu? Eu criei um plano que diminuía aquele risco. A gente escuta muitas pessoas falarem sobre queimar pontes. Será que a gente precisa queimar pontes? Bill Gates não queimou, gente. Ele deixou a pontezinha dele ali e ele foi construindo o caminho alternativo aqui. Eu saí do mundo corporativo como profissional de carteira assinada. Eu trabalhava na TV Globo, na área de desenvolvimento de executivos. E eu, há mais de 20 anos atrás, né, pedi demissão da Globo, mas eu tinha na minha mão uma oportunidade de trabalhar numa consultoria que me daria um salário fixo inicial. Então, eu não pulei no precipício. Eu novamente fiz o quê, gente? Uma reserva financeira, eu economizei durante um tempo, criei uma estratégia, pedi demissão e passei para essa consultoria, fui construindo a minha nova clientela, sendo conhecida no mundo corporativo como agora a Vânia consultora, a Vânia treinadora, não mais a Vânia da Globo, a Vânia da Sharing, a Vânia da Internacional. Não era mais a Vânia da alguma coisa, passou a ser a Vânia da minha bandeira, né? E eu comecei a construir isso, mas eu criei o plano. Hoje em dia, eu estou aqui investindo no digital, estou montando meus produtos digitais, trazendo toda essa experiência de transformação, né? Que é o que eu estou chamando de escola da ousadia, né? Trabalhando todos os aspectos. A gente vai ter que trabalhar criança ferida, a gente tem que trabalhar perdão, a gente tem que trabalhar a gratidão. Depois eu tenho que ter ferramentas para criar a minha realidade nova. Mas eu estou criando tudo isso, eu estou aqui como parceira da TV, mas eu continuo tendo a minha empresa trabalhando para o mundo corporativo. Isso requer que eu fique de 7 da manhã às 11 da noite na ativa? Requer. É o preço que eu vou pagar? É, mas é tão divertido, é tão grandioso, porque, olha, eu trabalho no meu sonho. Então, eu tenho a energia para isso. Então, essa é uma grande sacada.
Você tem que escolher algo que te dê entusiasmo. Então, vamos recapitular, estamos chegando perto do final da live. Se você se libera daquelas armadilhas de ficar preso na necessidade de que eu tenho que pertencer a algo que no fundo me machuca, se eu fico presa na necessidade de ser amada, de não ser rejeitada, então eu tenho dificuldade de dizer não. Então, se eu começo a me liberar de tudo isso, começo a olhar o outro lado da moeda. Para olhar para o outro lado da moeda, eu tenho que ter um sonho que me inspire. Eu preciso criar um plano, mitigar meus riscos, ter coragem para andar. Não tem, gente, sonho que funcione sem ação. Stephen Covey é um autor falecido há pouco tempo, extremamente conceituado no mundo corporativo. Ele tem um livro chamado O Oitavo Hábito e ele tem um livro chamado A Execução, né? Sobre execução. E ele fala que nas pesquisas, a consultoria dele percebeu que o maior erro das organizações não é falta de planejamento, não é falta de ideias. O maior erro é não ter ação para executar o que planejou. Então, nós precisamos ter essa ação, senão a gente vai para o vazio. E aí você quer criar um sonho que te entusiasme? Imagine uma cápsula do tempo. Então, vamos ver o cenário oposto. Imagina uma cápsula do tempo e você põe dentro dessa cápsula do tempo teu sonho atual. E escreve assim, quem sabe um dia. E se imagina daqui a 40 anos abrindo essa caixinha, tá, gente? Essa cápsula. Como é que você vai se sentir? Percebendo que você não fez o que você devia fazer. Como você se sente? É muito frustrante, não é? Então, o preço para a gente pagar quando a gente não realiza o sonho, quando a gente não corre atrás disso, é muito alto. Então, quando você percebe isso, começa também a surgir frustração, Denise. Uma frustração danada. Então, começa a surgir aí essa energia. Então, você tem se liberar dessas armadilhas, você precisa... E aí existem várias ferramentas para se liberar disso, tá? E aí você precisa se conectar com o teu sonho, um sonho que te entusiasme, para você trabalhar nesse sonho. Você precisa ter ações, ter um plano de ação. E aí vem, muitas vezes, o suporte que o coaching pode dar para a gente, né, em criar metas, ações. E você tem que agir. Quando você percebe que a frustração vai ser enorme se você deixar esse sonho para trás, talvez te dê energia, tá? Para você caminhar. E se você tem medo do risco, me chama depois no direct, porque existe uma forma que as empresas usam e que eu uso na minha vida, da gente analisar riscos. É um mapa de risco. Para um business case que a gente chama. Então, você vai fazer uma análise de todas as ações que você tem que tomar, de tudo que você tem que fazer, qual é a probabilidade disso acontecer. E caso isso aconteça, qual é o impacto na tua vida? E a partir daí, você começa a fazer uma análise. E você começa a conseguir mitigar riscos. Então, Denise, você colocou aqui, olha, a questão do dinheiro. Vamos criar um plano de ação? Como é que você pode ter uma gordura, uma reserva financeira para mitigar esse risco de você não ter dinheiro, caso você corra atrás do teu sonho? Como é que você pode não queimar uma ponte, mas sim construir uma ponte que te permita manter um ganho financeiro e construir o sonho ao mesmo tempo? Como você pode fazer isso? Para só depois queimar a ponte. Então, tudo isso nós temos que planejar, pensar, para que a gente abrace essa ousadia,
A ousadia, gente, não é mágica. É um processo de cura interior, de resgate daquela... Lembra que eu falei da criança com medo de ser abandonada, que eu vivi? Ela estava dentro de mim. Então, na hora que eu fiz trabalhos para curar essa minha criança, eu passei a estar mais inteira aqui agora. Quando eu liberei as historinhas do passado, me resgatei mais um pouquinho. Quando eu me conectei com o que eu queria realmente, eu tive a energia para entender que eu não precisava abrir mão dos meus sonhos. Eu só tinha que ser mais estratégica. Muito mais estratégica. Patrícia, estamos sendo ousadas em uma live aí de prosperidade. Eu conto um pouquinho isso para vocês. Patrícia e eu estamos sendo muito ousadas. Patrícia, eu e o Valença, que hoje não está aqui nessa live, mas ele costuma estar. Então, nós estamos com um projeto ousado aí, que vocês vão rir muito quando eu contar. Mas, olha, é um plano com ação e com toda uma estratégia de mitigar os riscos. Então, tenho a certeza no coração de vocês. Empreendedores de sucesso, as pessoas que são incríveis e que a gente admira, elas não pulam no precipício. Quando a gente fala que a gente tem que ter ousadia, não significa correr riscos que não precisam ser corridos. Não precisa, gente. Aprenda a contornar esses riscos, a criar o plano A, B, C. E você vai estar muito mais seguro. Extremamente mais seguro. Gente, super gratidão pela live de hoje. Minha primeira live nesse horário, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Eu já ia falar 8, não sei porquê. Será que é para eu mudar o horário da live? Não sei. Toda segunda, às 7 horas da noite, tem live no meu canal. Quem quiser conversar um pouco mais sobre essa questão de mitigar os riscos, de analisar os riscos para os planos que vocês estão tendo, me chama no meu direct, no meu Instagram, porque eu posso colaborar com vocês também com relação a isso, mandar a planilha de riscos para que vocês comecem a usar. Ele é super fácil e ela me trouxe muita consciência. Hoje em dia eu não preciso mais da planilha, eu consigo fazer até mentalmente, mas no início eu usei algo mais concreto para me ajudar a pensar. Tá? Então, super gratidão a todos vocês. Vejo vocês aqui no canal na próxima sexta-feira. Porque eu vou fazer 2 sextas seguidas, tá? Jarbas fez 2 seguidas, eu faço 2 seguidas e no próximo mês a gente volta a fazer uma sim, uma não. Um beijo no coração de vocês, um excelente fim de semana. Chegou a sexta-feira e espero que na sua vida você comemore a segunda-feira. O segundou, muitos sonhos para realizar. E não o sextou, ai que bom que eu estou livre de tudo. Que o sextou acaba sendo uma armadilha também, tá, gente? Um grande beijo. Tchau para a tribo dos unicórnios valentes. Gratidão.